bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o clássico carioca que terminou com a vitória da equipe do Flamengo, né, por 1-0 para cima do Botafogo. Resultado esse que deu, né, a liderança do Campeonato Carioca para a equipe rubro-negra. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo a você que vem ajudando aqui o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Você que é novato, seja bem-vindo aqui ao canal Amazon Futebol FC. Não se esqueça de deixar o like e também ajudando aqui com a sua inscrição. Lembrando que a gente tem uma meta, chegamos a 700 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. O Flamengo venceu, né, a equipe do Botafogo por 1-0. Em uma partida que, sinceramente falando, teve poucas, assim, emoções, assim, eu posso falar, né. Foi um jogo, assim, que eu esperava um pouco mais, sinceramente falando. Foi um clássico bem amarrado, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi bem melhor, né? Foi muito melhor a segunda etapa. Mas eu, sinceramente, fiquei um pouco decepcionado, né? Pelo futebol apresentado das duas equipes. Então vamos lá, vamos assim, separar por tempo. O primeiro tempo foi mais pro Flamengo, né? O Flamengo começou pressionando bastante a equipe do Botafogo. Inclusive, teve alguma chance, né? Logo no início aí, o Danilo ali recebeu um belo passe ali na grande área. Viu o chute, né, rasteiro dele, cruzado, só que o John saiu muito bem do gol e acabou defendendo com os pés, né, se esticou todo, ali, esticou todo o pé, né, para poder salvar a equipe do Botafogo. Ali já era um indício que como seria a equipe do Flamengo na partida, o Flamengo pressionando, tentando chegar ao primeiro gol de forma cedo, e o Botafogo, incrivelmente, começou muito recuado, né, o Botafogo, em si, se a gente pegar no contexto geral, o Botafogo não jogou bem a partida. O Botafogo só veio melhor aos poucos, né? Começando a quebrar o primeiro tempo aos poucos. O Flamengo todo tempo pressionando, tentando chegar ao gol, mas também faltava o Flamengo aquele último passe com qualidade, faltava também finalização. O Flamengo pouco finalizou ali no primeiro tempo. E também teve, posso destacar, né, que o Juninho acabou se machucando logo cedo, né? Se não me engano, foi aos 12 minutos aí do primeiro tempo. E eu vi muita gente criticando o Juninho. Cara, o Juninho, ele é um jogador que ainda não mostrou a que veio. Mas ainda é muito cedo para criticar o cara. Porque tem toda uma questão de adaptação, ele pegar ritmo, para poder assim ele deslanchar. Porque o problema de muita gente é que muita gente já quer que o cara já venha, já, sabe, já saia aí jogando bola, já saia fazendo gol de bicicleta, driblar todo mundo, enfim. E assim, tem que ter um pouco de calma. Eu sempre lembro o caso do Wesley, que ontem também jogou bem, em que ano passado, né, começo do ano passado, nessa mesma época aí, não tava jogando nada, né, o pessoal criticava o Wesley, queria apoiar o Wesley, queria até que ele fosse vendido, né, e quase que ele foi vendido aí pro futebol italiano, e aos poucos, né, ele foi indo, evoluindo, principalmente com a chegada do Felipe Luiz, e aí se tornou o lateral que é hoje, né, um lateral bastante efetivo, tanto no lado defensivo como no lado ofensivo. Então, assim, tem que ter um pouco de calma com ele, né? O Juninho. Sei que para um atacante, realmente, ele tá devendo, mas é preciso ter calma com ele. Ele acabou se machucando ontem, né? E eu não tenho notícias se foi uma lesão grave. Eu acho que não, né? Vai ficar um tempinho aí de molho, mas eu acho que não foi uma lesão grave, assim. Enfim, continuando. Então, assim, o Botafogo equilibrou no primeiro tempo, mas também sente, sabe, é um equilíbrio onde ele quebra na questão da posse de bola. Mas não era aquele equilíbrio de criar chances, de pressionar aquele Flamengo. O Botafogo, só para vocês terem uma ideia, só teve uma chance no primeiro tempo, que foi justamente um chute de fora da área, em que o jogador da equipe do Botafogo, depois de uma coisa de escanteio, né? A bola sobrou para ele ali na entrada da grande área e chutou, mas só que foi no meio do gol, aí o Rossi foi lá e defendeu. E o Flamengo teve algumas chances também de até fazer o segundo gol, mas também não soube aproveitar, né? E o Flamengo só ficou mais assim perigoso na partida, sinceramente falando, foi justamente com a entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou muito bem, né, na partida. O Bruno Henrique realmente é um jogador que, quando o Flamengo mais precisa, eu já falei isso, né? Quando mais o Flamengo precisa do Bruno Henrique, ele aparece, né? E é realmente um jogador que, pelo menos nesse começo de temporada, realmente tem jogado muita bola. E ontem foi ele, né, que teve as principais jogadas, né, ali perigosas do Flamengo. Beleza, aí veio o segundo tempo começou da mesma forma que começou primeiro, o Flamengo pressionando demais a equipe do Botafogo, parecia que o Flamengo ia fazendo algum gol, mas aos poucos o Botafogo foi ali também, novamente equilibrando a partida, só que o Botafogo no segundo tempo também voltou melhor, mas assim,
faltou qualidade ao ataque. Isso sabe, eu vou falar, tá, eu vou falar depois disso daqui, mas assim, a gente percebe que o time do Botafogo tá se fragilizando. Essa é a verdade. Porque com todas as percas que teve aí no elenco, o Botafogo você percebe que não é mais a mesma equipe do ano passado. Porque, além da questão do nome dos jogadores, né, que realmente não são os mesmos, tem um ou outro ali que você ainda reconhece do ano passado, mas mesmo assim, cara, a qualidade caiu muito, né? Sinceramente falando. A gente não vê mais aquelas jogadas do Botafogo que a gente via do ano passado. Realmente caiu tecnicamente a equipe do Botafogo. Então, por mais que a equipe tenha criado as suas chances no segundo tempo, inclusive teve uma chance inacreditável. Teve duas. Uma do Vareu, né? Porque tinha sido marcado um impedimento, mas foi o Danilo, né? Que foi lá e salvou em cima da linha. Também teve outra no segundo tempo, tem quase que a equipe do Botafogo empata, em que acho que foi o Eric Pulgar que salvou, se eu não me engano. A bola já tinha passado pelo Rossi e o zagueiro da equipe, zagueiro não, o volante da equipe do Flamengo foi lá e salvou. Se eu não me engano, acho que foi o Eric Pulgar, né? Que salvou a bola praticamente em cima da linha. Mas mesmo assim, o Botafogo mais pressionou pela necessidade do que realmente pela qualidade, porque estava naquela questão da abafa, né? Tentar chegar de qualquer forma ao gol de empate, mas sem aquela qualidade ofensiva que a gente via do ano passado. E o Flamengo, né, também voltou um pouco também de qualidade, né, principalmente no último passe. O Arrascaeta é muito apagado ali na partida. Foi uma partida bem abaixo do Arrascaeta. Arrascaeta que tem partidas que joga muito bem e tem partidas que joga muito mal, né? Só que o diferencial do Arrascaeta é a questão, assim, que ele pode estar num dia ruim, mas de vez em quando ele acerta um passe inacreditável e deixa o cara na cara do gol, né? Então, por mais que ele esteja jogando ruim uma partida, mas mesmo assim ele tem aquele lance de desequilíbrio, né? Que ele pode pegar, acertar um passe, acertar um chute, que pode acabar decidindo uma partida. Então, esse tipo de jogador é perigoso por conta disso, porque qualquer momento, por mais que ele esteja jogando ruim, mas se der espaço para ele, se ele tiver um momento de inspiração, ele consegue decidir uma partida. Então, assim, falando de um contexto geral, o Flamengo em si jogou bem, mas não foi aquele bem, jogou, nossa, amassou o Botafogo, não foi. Foi uma partida em que o Flamengo jogou melhor do que a equipe do Botafogo, essa é a verdade. O Flamengo jogou melhor, mas também não foi aquele jogo que foi inspirado do Flamengo. O Flamengo fez dois clássicos, um contra o Fluminense e um contra o Botafogo, em que a equipe não jogou assim de forma maravilhosa, como já vinha jogando anteriormente a esses clássicos. Então a gente percebe duas coisas nesse sentido. Primeira coisa que a gente tem que falar é que o Flamengo estava desfalcado, obviamente, e a gente percebe que alguns jogadores realmente não estavam bem fisicamente. E até o Felipe Luiz falou isso, né? Que o Flamengo em si não pode forçar jogador para ficar ali jogando. Tem um clássico ali, vou forçar o cara para poder a gente não entrar desfalcado. Isso vai acabar arrebentando o cara, né? Então o Flamengo tem essas questões técnicas ali e físicas que o Felipe tem que ajeitar. Tem algumas questões realmente ali que ainda falta ajeitar na equipe do Flamengo. Principalmente nessa parte de finalização, né? O Flamengo chega bem na grande área, mas no momento da finalização, né? O Flamengo acaba falhando. Isso daí não é de hoje não, né? O Flamengo perde muitos gols aí, bobos, e já não é de hoje, né? E isso daí também demonstra que o Flamengo sente falta aí de um bom atacante ali dentro da grande área. Porque o Pedro ainda tá machucado. Se tivesse o Pedro aí no Flamengo, né? O Flamengo tinha feito 2, 3 gols naquele do Botafogo, porque criou. Mas ainda falta aquele atacante de ofício, né? Infelizmente o Flamengo acabou perdendo o Juninho, né? Tá sem o Pedro e não tem mais ninguém ali que possa entrar no lugar de ofício. Tem uns jogadores da base ali que podem ajudar, mas também, né, aquela coisa de jogar a responsabilidade para um garoto, né? Por exemplo, tem aquele poxa, esqueci o nome do cara. É o Tereza, né? Tereza, acabei de lembrar. Que entrou, né? Ele até que é um atacante promissor, mas também não é aquela coisa, vai entrar, vai destruir. Né? Dessa forma, tem que ter também calma com os jogadores da base. Então, falta isso, né? Falta um atacante mesmo que chegue ali, faça, resolva o jogo, né? Faça os gols. E, sinceramente falando, olha, o Botafogo, eu deixei pra falar agora, nesse exato momento. Cara, o Botafogo, sinceramente falando, cara, tá complicada a situação do Botafogo. Porque, como eu já havia dito anteriormente, o Botafogo tá se fragilizando. Tá perdendo peças importantes. Inclusive, eu tive a informação ontem que o Botafogo vai vender o Igor Jesus. Cara,
o Igor Jesus é o único jogador assim que eu vejo, ele, o Savarino, que foi destaque do ano passado, que ainda estava ali, né? Que ainda conseguiu ali sobreviver a essa demanda que foi do Botafogo no início do ano. E pelo que eu soube, né, aí de informação, é que vão vender o Igor Jesus porque tem que fechar o caixa lá do Lyon. Cara, é difícil, muito difícil a situação do Botafogo se continuar desse jeito. Porque, cara, eu já falei isso num vídeo. O John Texton tem que pegar e decidir o que ele quer da vida dele. Ele quer investir no Lyon? Investe no Lyon. Quer investir no Botafogo? Investe no Botafogo. Agora não faz o time do Botafogo uma espécie de laboratório. Porque o que está acontecendo é que o Don Tesco está tentando fazer com que o Lyon ganhe sucesso, porque com certeza é o principal time que ele vai investir, porque é na Europa tem mais glamour e tudo mais. Só que ele acaba prejudicando a equipe do Botafogo. Parece que está formando um desmanche na equipe do Botafogo. E eu já falei isso também. Construir times vencedores não é de qualquer dia que você vai construir. Não é fácil. Agora, você pega as principais peças da equipe que fez sucesso no passado e começa a vender, começa a levar para o seu time ali lá da Europa, no caso o Lyon, aí complica, né? Porque deixa o Botafogo fragilizado. O Botafogo é uma equipe que estava começando a alçar voos novamente no futebol brasileiro, principalmente com esses 2 títulos aí que conquistou no passado. Então, para você manter a mesma pegada, manter lá o sarrafo lá em cima, é preciso manter uma base do time. Para poder assim você ter um time competitivo e somente trazer, né, reforços em posições em que vê que a equipe tem deficiência. Agora, pegar e desmanchar praticamente toda a equipe, principalmente para poder reforçar sua equipe lá de fora, é complicado. E o torcedor do Botafogo, cada dia mais está ficando revoltado por conta dessa situação. Porque você vê que realmente está sendo uma péssima gestão nesse começo do ano. Porque o Botafogo, para começar, nem técnico tem. Sinceramente falando, nem técnico tem. Já estamos praticamente aí no final do Campeonato Carioca. Já estamos no mês de fevereiro, praticamente no meio do mês de fevereiro. Já se encaminhando para o mês de março. Daqui a pouco já tem Campeonato Brasil, Copa do Brasil, tem Libertadores, sabe? E o planejamento dessa equipe para essa temporada não tem, porque não tem nem treinador. Então, a gente vê que o Botafogo esse ano tá uma bagunça. E, como eu falei, cada vez mais está se fragilizando, perdendo peças importantes. Então, tá complicada a situação do Botafogo, a torcida não sabe como vai ser esse ano. Pelo que está encaminhando a esse ano, vai ser um ano complicado para a equipe do Botafogo. Não vai ser aquele ano como foi o ano passado, né, que a equipe brigou ali frente aí com os grandes times do futebol brasileiro pelos títulos, conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou o Libertadores. Então, se a equipe do Botafogo pegar e não se reforçar bem mesmo, contratou o Arthur, né, que é um jogador bom, mas também, sinceramente falando, comparar o Arthur com o Luiz Henrique não dá, né? Então, o Botafogo precisa se reforçar, precisa ter um planejamento para poder, assim, ter uma equipe competitiva, porque também não é só questão de reforço, né? É trazer também alguém competente que possa pegar essa equipe e fazer jogar bola. Porque não adianta você encher o elenco de reforço, o exemplo disso é o Cruzeiro, né? Encheu aí de nomes aí, medalhões aí no seu time, mas não está conseguindo ter resultados, né? A gente vê que o Cruzeiro ainda está muito abaixo do que se esperava do Cruzeiro. Então não é só pegar e sair contratando qualquer gente, tem que trazer também gente competente para poder treinar essa equipe, comandar essa equipe. Então assim, é uma situação complicada do Botafogo. O Botafogo está ali prestes, se não se cuidar, tem aí mais 2 jogos, sendo que um desses jogos, o jogo final é contra a equipe do Vasco. Então vai ser um clássico, onde tudo pode acontecer. Clássico é clássico. Como falei, clássico pode ser que tenha uma equipe muito boa ali, né? Tem uma equipe que está no momento bom ali na competição, enfrentando um adversário que não esteja tão bem. E no clássico as coisas que praticamente se equivalem, né? Então às vezes o time que está ruim ganha do time que está no bom momento. Tem essas coisas esse clássico, né? Não é pra dizer, porque o time que está bem ali vai vencer, certeza. Não, às vezes acontece do contrário, né? O time que está ruim chega lá e vence. Isso acaba dando moral para a equipe. Então assim, situação complicada para o Botafogo. O Botafogo tem que se cuidar, porque senão realmente vai ficar muito complicado essa temporada. E assim, né? Realmente foi um péssimo jogo do Botafogo ontem. Deixa eu falar rapidamente antes de falar de um tema também que eu queria falar sobre o final do jogo, né? Que obviamente é um tema que com certeza foi muito discutido nesse dia de hoje, né? Por conta da confusão que teve aí depois de encerrar a partida. Então,
Vamos lá, é o seguinte, pessoal. Alguns destaques. Ontem eu gostei somente falando do Danilo. Eu gostei muito assim da parte do Danilo como zagueiro. O Danilo que é lateral. Mas, cara, ontem ele saiu muito bem, hein? Gostei demais aí da parte do Danilo. Foi um cara realmente que deu uma segurança na defesa do Flamengo. Conseguiu anular boas ali descer daqui do Botafogo. E foi uma surpresa, né? O Flamengo que estava meio desfalcado ali. Jogou com alguns jogadores improvisados, né? Por conta de lesão e também realmente porque o Felipe Luiz também poupou alguns jogadores. Então, foi uma grata surpresa, né? O Danilo ali jogando ali como zagueiro. Outro também que foi destaque, mas também isso também não é surpresa pra ninguém, foi o Ortiz, né? O Léo Ortiz aí também jogou muito bem. Inclusive foi dele o gol da vitória daquele Flamengo. Mas é um cara realmente que também dá uma segurança, né? É um zagueiraço aí, o Léo Ortiz. E ontem, engraçado, o lance do gol da equipe do Flamengo, né? Foi numa jogada que até eu revendo o lance, foi uma jogada ensaiada, né? Um cruzamento lá pra grande área, veio o toque de cabeça do Danilo lá pra pequena área, onde o Ortiz chegou ali por trás, se infiltrando ali entre os zagueiros da equipe do Botafogo e fez o gol. Então foi realmente uma jogada bem orquestrada, né? Aí isso demonstra também o treinamento, né? E por isso que é importante você também ensaiar jogadas, porque você acaba surpreendendo o adversário. E ontem a zaga do Botafogo ficou olhando, né, a ultrapassagem ali do Léo Ortiz sozinho. Ele praticamente entrou sozinho aí na pequena área do Botafogo e ninguém não chegou para marcar o Léo Ortiz. Ele foi lá, só encostou e só chutou, né? Encostou ali na bola e fez o gol daqui do Flamengo. Foi a de marcação bizarra daqui do Botafogo, que tava paçocando ontem, né? E não era de hoje, né? Então, assim, o Léo Ortiz realmente um zagueirão, né? Um zagueiro realmente muito bom. Acho que valeu muito a pena o Flamengo realmente ter insistido demais nele, né? O Flamengo brigou demais com o Bragantino para poder ter o Léo Ortiz e tá valendo a pena, né? O Léo Ortiz que é titular inquestionável da equipe do Flamengo. Inclusive, o pessoal pede ele na seleção, né? Mas vamos ver, né? A seleção também tá uma draga. Outro também que eu tenho que destacar, né? Além do Danilo e também do Léo Ortiz, é o seu Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique também jogou muito bem ontem. Mais uma partida boa do Bruno Henrique, né? Como eu falei, quando a bola chegava no Bruno Henrique, ele saía alguma coisa ali de bom, né? O Bruno Henrique, que é um cara que ano passado não teve um ano tão bem assim, né? Até porque teve lesão e tudo mais. Então, esse ano ele tá começando novamente a ter aquele futebol que a gente espera dele, né? O Flamengo espera dele. Então, foi um dos destaques também na equipe do Flamengo. Cara, agora no Botafogo, cara, é complicado, né? Onde todo mundo tava ruim. Todo mundo tava péssimo, né? Agora, sinceramente falando, aí hoje, entrando já no tema que eu quero entrar, eu tenho que falar do Barbosa. Cara, o Barbosa ontem também tava ruim. Tava falhando demais. Agora, o que ele fez depois do jogo é coisa, sabe, pra pegar e banir o jogador do futebol. Porque, cara, teve lances ali que foram realmente questionáveis da arbitragem? Teve. Mas foram lances menores. Não influenciou ali no resultado. A maior reclamação dos jogadores da equipe do Botafogo foi no lance do De La Cruz, em que supostamente ele foi lá e deu uma cotovelada no jogador da equipe do Botafogo. Eu sinceramente não achei que houve cotovelada. Sinceramente falando, eu não achei que foi um lance para expulsão. Ele pegou o cartão amarelo. Foi uma chegada forte, sim, mas não foi aquela coisa de pegar, sair dando uma cotovelada ali de forma intencional no jogador da equipe do Botafogo. Foi um lance que ele tentou girar, né? Obviamente que se chocou ali. Pode ter pegado, sim, o cotovelo ali no corpo ali do jogador da equipe do Botafogo. Pode, porque teve o contato e pode ser que no momento do giro tenha acertado, sim. Mas não foi uma coisa de, meu Deus, foi proporcional. Por exemplo, ele fez o movimento para poder atingir o jogador da equipe do Botafogo. Não foi. Eu não vi, simplesmente, um lance claro para expulsão. Simplesmente falando. Se tivesse sido, eu faria sem nenhum problema. Então, depois que apitou o final do jogo, o árbitro, o seu Barbosa partiu para cima do jogador da equipe do Flamengo, né? Aí começou uma confusão generalizada, sabe? Foi soco para um lado, soco para o outro, empurrão para um lado, empurrou para o outro. Tanto é que a confusão foi até lá no vestiário, porque, cara, foi ridículo a postura da equipe do Botafogo durante essa confusão. Realmente foi ridículo. Cara, eu sei que perder para um rival é difícil, é complicado, mas, cara, nada justifica o que aconteceu. Nada. Sabe, os jogadores praticamente se descontrolaram, né? Talvez o mais descontrolado foi o Alex Telles, né? Que toda hora queria partir para cima. Ele queria partir para cima do árbitro, queria partir para cima do jogador da equipe do Flamengo. E ele teve que ser contido, né? Ali pro pessoal da segurança. Até o Felipe Luiz foi lá, conversou com ele para poder tentar acalmar ele, porque realmente o cara tava revoltadíssimo.
Então, assim, esse tipo de coisa que acontece, não pode acontecer, né? Porque, assim, eu sei que muita gente gosta, porque, assim, tem muito torcedor que é aquele torcedor, vou usar o termo mesmo correto, idiota. Porque ele fala, porque tem que mesmo descer a porrada no cara, tem que bater porque é rival. Cara, seguinte, eu sempre falo isso, futebol é para ser jogado, é um esporte, é um entretenimento, não é uma coisa que você usa para poder agredir os outros. O futebol não foi feito para isso. Você quer ver luta? Eu gosto de assistir luta. Eu gostava muito de assistir boxe, né? Na época que o boxe estava em alta, passava na TV, eu gostava muito, ainda sou fã de boxe. Hoje em dia o UFC tomou o lugar do boxe, né? Como na mídia, né? E assim, eu gosto de assistir luta, sinceramente falando. Até eu pratiquei de artes marciais, então eu gosto de assistir luta. Mas eu gosto de assistir luta lá onde deve ser lutado, lá dentro do octógono, lá dentro do ringue. Agora, campo de futebol é futebol. Então, você que acha bonito isso daí, filho, vai se tratar. Porque, como eu falo pra vocês sempre, quando você bate, tudo bem, beleza, você acha o, o cara, o malandrão, né? O, o gostosão, como o pessoal fala aqui. Agora, vai apanhar. Apanha pra te ver o que é bom pra tosse. Porque nem sempre você vai bater. Tem hora que você vai apanhar. Então, filho, violência só gera violência. E a atitude do jogador daqui do Botafogo só gerou mais violência. Tem um jogador que perdeu, acabou até perdendo o dente do jogador da equipe do Botafogo por conta dessa situação. E foi bem feito, né? Porque, sinceramente falando, o cara foi lá também partir pra agressão, né? Aí tomou revide, né? Então, assim, se você vai pra cima do jogador ali pra socar, obviamente o cara não vai apanhar, né? Não vai ficar lá de boa, vai ficar lá esperando o cara te acertar um soco. Não, o cara vai revidar, obviamente. Agora, é lamentável isso daí? É, porque a gente já vê tanta violência aí fora do estádio, torcida organizada aí se degradando. O que aconteceu, por exemplo, em Pernambuco aí, naquele clássico entre Santa Cruz e Sport, realmente é de repudiar. Realmente foi. Não dá nem pra citar o que aconteceu ali, porque realmente foi cenas grotescas de violência realmente ao extremo. Isso daí não pode acontecer. Cara, como eu falei, futebol é o entretenimento, você leva a família para poder assistir um jogo no estádio e tudo mais. E quando você vê os jogadores dão um mau exemplo, partindo para agressão, porque tá inconformado com o resultado, realmente é um péssimo exemplo. O jogador de futebol tem que ter essa noção que ele ali é exemplo para muita gente. Muito garoto que assiste os jogos, às vezes se espelha aí em jogador. Por exemplo, quem não ali não se espelha no Bruno Henrique, no Arrascaeta, no Botafogo, quem não se espelha ali no Savarino, no Igor Jesus, no Luiz Henrique que acabou de sair, entre outros jogadores. Então, cara, é preciso ter um pouco de prudência quanto a essa situação. Porque você só está transmitindo uma imagem errada pro torcedor. E, cara, como eu falei, é legal, cara, assistir um jogo no estádio, né? Assistir uma partida de futebol dentro do estádio. Eu já acompanhei, né? Ano passado até, eu sempre repito isso pra você, que foi uma das maiores experiências que eu teve aí ano passado, foi justamente na minha vida, né? Foi acompanhar uma partida dentro do estádio. E é muito legal, né? Você acompanhar, torcer. Tem um monte que a gente se irrita, sim, se irrita com o nosso time. Mas tudo ali, na esportiva, tudo ali na calmaria, sem agressão, sem tentar ali agredir o time que o torcedor do caso que torce pro time contrário, tudo na paz, entendeu? Então, essas coisas que acontecem, cara, não pode acontecer, não pode. Tem que ser penalizado para poder ter até para servir de lição, né? Ter punição, porque se não tiver, filho, vai sempre acontecer. E é aquela coisa, o desculpa, o Alexandre Barbosa quis jogar com a Pagaré. Tipo assim, ele não jogou bem. Aí o que o cara faz para poder criar uma certa, como pode dizer assim, uma certa amparo do torcedor? É justamente criar essas confusões, né? Ah, eu vou lá para poder mostrar, sabe, que eu amo essa camisa, vou lá partir para cima para poder ir pra briga com o jogador do time adversário. Mas ele tá vendo? Eu tô inconformado com a derrota, vou lá mostrar pra torcida que eu amo esse time, vou lá bater no jogador. Cara, é atitude de idiota, né? Atitude de cara que é idiota, que nem merecia estar ali em campo. Porque como você demonstra realmente vontade, raça, é dentro de campo. É você se dedicando, você ali correndo ali atrás, fazendo marcação, tentando ali fazer gol.
sabe? Mostrando raça, jogando futebol, não é mostrando raça tentando bater os outros. Isso é errado. Então, uma péssima atitude assim dos jogadores da equipe do Botafogo, que inclusive, como eu falei, isso foi até perto do vestiário, porque eles ficaram esperando o time do Flamengo passar. Ele foi pro vestiário esperando o time do Flamengo passar pelo vestiário para poder tentar agredir o jogador da equipe do Flamengo. Coisa que realmente é coisa de. Eu vou nem usar o termo porque é muito forte, né? Mas gente que não vale nada, né? Para não usar outro termo aí mais forte. Entendeu? Por conta disso. Porque fazer emboscada, poder pegar o time adversário porque você está inconformado com a derrota, realmente não dá, né? É coisa de gente que não é bem intencionado, né? Como foi, para não usar o termo forte, mas você já sabe o que eu quero falar. Então, assim, cara, eu sei muito bem que dói pro torcedor ver mais uma vitória do time rival em cima do seu time. São duas vitórias seguidas do Flamengo, né? Pra cima do Botafogo. Uma na Supercopa, né? Valendo o título, e outra agora no Campeonato Carioca. Mas mesmo assim, cara, é preciso ver que o problema do Botafogo não tá só dentro de campo, também tá fora. E enquanto o Botafogo não solucionar esse problema também fora de campo, não decidir o que vai fazer da vida o John Textor, o Botafogo vai se tornar essa bagunça que está se tornando. O Botafogo tem tudo, se continuar nessa mesma leva, para repetir o Fluminense ano passado. O Fluminense também teve um ano glorioso com um título de Libertadores, mas depois disso acabou realmente quase sendo rebaixado para a segunda divisão. Então o Botafogo tem que se cuidar, tem que tratar das situações extracampo e tem que se reforçar bem para poder assim voltar a ter uma equipe competitiva, porque esse time aí, sinceramente falando, não vai para lugar nenhum. E só para finalizar o Flamengo, né? O Flamengo não jogou dois clássicos bem. Eu sei que tem toda uma questão realmente de calor, de desgaste, mas mesmo assim serve de alerta para a equipe, porque a equipe vinha jogando bem, mas deu uma caidinha tecnicamente. E o que mais a gente vê do Flamengo nesses últimos tempos, aí, principalmente para a péssima gestão aí de treinadores e também de comissão técnica, é que o Flamengo cai muito na questão física durante a temporada. E esse é o início da temporada, né? Então o Flamengo também tem que ver essa questão física para poder assim a equipe ter o maior número de partidas com rendimento ao máximo. Porque cair de rendimento logo no início é complicado. É muito complicado. Eu falo de rendimento na questão física, entendeu? Então a gente vê que tem um jogador ali que já tá meio que estourado, né? Isso é meio que bizarro, né? Mas mesmo assim o Felipe Luiz parece que tem um plano aí para poder assim conseguir inverter essa situação, né? E ele tá fazendo certo, né? Também não pode pegar e sair estourando o jogador em pleno Campeonato Carioca, né? Porque, cara, tem uma longa temporada aí pro Flamengo enfrentar, né? Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem Super Mundial de Clubes, então o Flamengo tem que estar com força máxima nessas competições, né? Que são importantes esse ano, então também não pode aí forçar o jogador para poder se lesionar. Porque é clássico, porque vai título de Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Cara, tem que ter um pouco de calma e também ter um pouco de consciência quanto a essa situação, né? Torcedor, eu sei que às vezes se irrita por uma derrota, se irrita quando o time joga ruim, mas mesmo assim tem que entender também todo o contexto por trás, né? Para poder assim você saber o motivo por que tá poupando, por que não tá colocando tal jogador por conta disso, né? Porque senão, se machucar do jeito que tá, o Flamengo já viu, né? Ano passado, que o Flamengo sofreu demais com as lesões, né? Ainda sofre, né? Por exemplo, o Pedro, se ele tivesse em campo, tinha feito gol, né? Com certeza. Seria um cara realmente que teria né, desequilibrado logo cedo a partida. Então, o Flamengo não pode ficar aí perdendo jogadores, porque vai ser uma longa temporada e o Flamengo não contratou tanto assim como a torcida esperava, né? Teve ali o Juninho que foi contratado, teve o Danilo que foi uma bela contratação, mas fora isso, né? O Flamengo não contratou mais ninguém assim de peso. Então, pessoal, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem ajudando aqui no canal. Deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Então, você que é novato, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, seja bem-vindo. Se quiser dar uma força aqui pro canal, deixa o like, tá bom, pessoal? Muito importante o like de vocês. Não se esqueça de deixar o like. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pela ajuda. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!